Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Convido os irmãos para que possamos abrir juntos a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 4, nós hoje iremos terminar o capítulo 4, estamos caminhando ao longo desses meses aí na carta de 1 Coríntios, né? E tem sido bênção nas nossas vidas, tem sido muito bom aprender aquilo que Paulo tem escrito aos Coríntios, né? Que ele escreveu aos Coríntios e é bênção do Senhor. 1 Coríntios 4, nós iremos ler dos versículos 14 até o 21. Amém? Nos coloquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor e leiamos juntos. Primeira Coríntios 4, versículo 14, diz o seguinte: Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança à minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei, não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Amém. Deus abençoe sua palavra em nossos corações. Podemos assentar. O que é um pai? Queria perguntar para você, o que é um pai? O que é um pai? Pai ele é o cabeça da casa, né? Ele é o homem que tem filhos, que tem uma esposa, né? Ele é o cabeça, ele é quem lidera a sua família. Ele também tem um trabalho muito importante que é de sustentar a sua casa, sustentar a sua família. Ele deve trabalhar para estar trazendo o alimento, trazendo as outras coisas, né, para casa, para o aconchego da sua família. Esse é o pai. E o pai também tem uma atribuição muito importante, que é do cuidar, do proteger os seus filhos. Ele é quem é o protetor da sua família, e ele é quem deve cuidar da sua família, não é verdade? A mãe também, ela auxilia o marido nessa tarefa, mas primariamente essa tarefa é do homem, é do pai. E o cuidado, ele implica em várias coisas. O cuidado, ele não é somente uma coisa só, mas ele implica em várias coisas. Tanto de alertar as pessoas, a sua família. Por exemplo, o menino está andando perto do buraco. O pai diz assim: tu não anda aí, porque tu vai cair. E o que acontece? O menino vai, anda e cai. Mas o pai alertou, o pai estava ali querendo e ensinando para o menino: não ande perto do buraco. E foi por teimosia. Se o menino tivesse ouvido seu pai, não teria caído no buraco. Então, o cuidado, ele também traz a questão da exortação, da correção, né? De ensinar aquilo que é certo, dizer para a criança: não faça isso, dizer para a criança, né? Se afasta disso. Isso também é um tipo de cuidado do pai. Envolve várias coisas. E o cuidado, ele envolve ensinar e apontar, ensinar o que é correto e apontar o que é errado.
para que a criança, para que a sua família ali possa ter a segurança. O apóstolo Paulo, aqui na nossa leitura, que nós vimos hoje, ele se apresenta como um pai. Ele se apresenta como um pai daqueles irmãos em Coríntios. E como um bom pai, ele quer cuidar dos seus filhos. Aqueles irmãos, eles estavam vivendo de maneira errada. Eles não estavam vivendo o evangelho genuíno, eles não estavam vivendo ali da maneira certa. Estava tendo briga ali dentro daquela igreja, estava tendo divisões, imoralidade, existia várias coisas acontecendo naquela igreja. E o apóstolo Paulo, como pai, tem o dever de alertar aqueles irmãos, tem o dever de acorda, minha gente, acorda, para que eles pudessem olhar e ver aquilo que eles estavam fazendo. E cabia ao pai, que era Paulo, foi quem gerou eles na fé, alertar quanto a isso. E é muito interessante a nossa leitura aqui, porque nós precisamos olhar para os coríntios e olhar para nós mesmos. Muitas vezes nós pensamos assim: gente, aquele povo da Bíblia era difícil, né? Se você lê o Antigo Testamento, você vai ver a história do povo de Israel e você vai dizer: mas que pessoalzinho danado. Eles desobedeciam a Deus na cara dura e a gente fica indignado, Como é que o povo ouvia a voz de Deus? Ele estava ali, mas eles desobedeciam. Mas nós precisamos olhar também para as nossas vidas, porque esses exemplos aqui, essas pessoas, tudo isso aqui pode estar acontecendo conosco. A gente diz assim: o povo de Israel era desobediente, mas também nós somos desobedientes. Os fariseus, eles eram hipócritas muitas vezes, e às vezes, muitas vezes também somos. E nós precisamos olhar, e ver que as escrituras estão falando para aquele povo e também aplicar as nossas vidas. Seja para os irmãos de Coríntios, para os fariseus, para os israelitas, precisamos analisar se esses mesmos erros estão em nossas vidas. A palavra de Deus que falou àquele povo naquele tempo, também fala a nós hoje, meus irmãos. Portanto, nós precisamos prestar bastante atenção naquilo que o Senhor tem nos ensinar através da sua palavra. O irmão Neto falou algo muito interessante na sua oração: prepara, Senhor, o nosso coração. E realmente nós precisamos estar com o coração aberto para a palavra de Deus. Não é chegar de qualquer jeito, não é chegar e estar com a mente em outro lugar. Não, venha para a casa de Deus, venha com o coração aberto para aprender a palavra de Deus, as exortações, as consolações que somente a palavra de Deus traz. Portanto, eu peço aos irmãos, que nesse momento, baixe sua cabeça mais uma vez e peça ao Senhor para que Ele te livre de toda distração, para que Ele te livre de toda coisa do tipo, que você preste atenção na palavra de Deus e abra o seu coração para que a palavra de Deus possa entrar, para que a palavra de Deus crie frutos no seu coração e transforme a sua vida. Então, vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos o Teu nome porque esse é o momento mais sublime do culto ao Senhor, o momento onde nós podemos ouvir a Tua palavra e aprender do Senhor. Ó Deus, quebranta o nosso coração, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, através de Tua palavra, que o Senhor aponte os erros das nossas vidas, ó Pai, aponte os pecados ocultos em nossas vidas, ó Deus, e que nós possamos amar ao Senhor e que nós possamos estar dispostos a mudar, ó Deus, deixar o pecado, deixar aquilo que nos prende, ó Deus, para trás e prosseguir servindo e seguindo ao Senhor. Nos ajude, ó Deus, dê-nos um coração que anseia por Tua palavra, um coração que ama ao Senhor, e que o Senhor prepare os nossos corações nessa noite, Pai. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a proposição dessa mensagem, desse texto que nós lemos, a frase que resume um pouco dessa mensagem é que a exortação e a correção, elas são necessárias para o crescimento do cristão. Se você tem algo para anotar, anote.
a correção e a exortação, elas são necessárias para o crescimento do cristão. Nós precisamos disso para nós crescermos espiritualmente, né? Nós precisamos disso para vermos o que está errado em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele é muito bom nisso, em exortar e também trazer a consolação que só o Senhor pode nos dar. No versículo 14 ao versículo 16, nós temos o nosso primeiro ponto. O apóstolo Paulo, ele se apresenta aqui como um pai, né? E como um pai exemplar. Como pai, o apóstolo Paulo, ele queria ensinar os filhos, né? E no versículo 14 ele fala que o propósito de suas críticas, versículo 14, né? Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los ou admoestá-los como filhos amados. O verbo aqui, ele significa, esse verbo adverti-los ou admoestá-los, em outras versões tem outros adjetivos, não, o verbo significa dar entendimento, corrigir, pôr no coração. A ênfase está em influenciar não somente o intelecto, mas também a vontade e a disposição do coração daqueles irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele estava falando o seguinte, aquilo que eu tenho falado durante toda essa carta, né? No versículo do capítulo 1, do capítulo 2, do capítulo 3, que nós lemos aqui, até mesmo do capítulo 4, ele não estava tentando envergonhar eles, os irmãos em Coríntios, não estava tentando trazer desonra aos irmãos de Coríntios, ele não queria o mal dos irmãos em Coríntios, mas ele queria advertir, ele queria ensinar, né? Não apenas o intelecto, mas a vontade daqueles irmãos, a influenciar o coração daqueles irmãos com essas palavras. Paulo critica a maneira de viver dos coríntios, mas ele tinha um intuito de fazê-los acordar. É como se ele gritasse: ei, acorda! Olha aquilo que tu está fazendo na tua vida. Dá um chacoalhão assim: acorda, acorda, meu povo. Vocês estão vivendo assim na casa do Senhor, vocês estão vivendo assim, vocês que aceitaram a Cristo, vocês estão vivendo de maneira errada. Então, acordem, e era isso o intuito de Paulo, para que aqueles irmãos refletissem sobre aquilo que eles estavam fazendo, como eles estavam caminhando, né? E para que eles mudassem o rumo de suas vidas. E o apóstolo Paulo, ele queria chacoalhar mesmo aquela igreja, né? Mas com o intuito de edificá-lo, de fazê-lo crescer. 2 Coríntios 7:10 diz o seguinte: a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação, mas a tristeza do mundo produz morte. Então aquilo que Paulo estava querendo fazer aqueles irmãos é que eles olhassem para a vida deles e se eles sentissem realmente tristeza, porque não era aquilo que Deus queria para eles. Mas é a tristeza segundo Deus, é a tristeza que produz arrependimento, não é aquela tristeza que produz remorso. Quando você olha um pecado na sua vida, quando você vê alguma coisa que está errada na sua vida, isso deve sim te causar tristeza. Mas essa tristeza, ela não é aquela tristeza vitimista, dizer: poxa, eu sou assim mesmo, e eu vou morrer assim. Não, Deus não te fez para ser assim, Deus não te fez para morrer assim, por isso que Ele te salvou. E Ele quer que você mude, Ele quer que você olhe para o seu pecado, aquilo que está errado em sua vida, que você procure mudar, procure ser transformado. Nós vivemos hoje uma cultura que é cheia de não me toque. Nós vivemos, infelizmente, isso. Cheia de não me toque, fulano me disse isso para me machucar, e é isso, é aquilo, não fala assim. É uma cultura assim, é um mundo que está muito frágil, algo que está muito delicado, né? E a pessoa, ela fica magoada quando alguém chama a atenção, ela fica alimentando essa mágoa no coração por anos e por anos e por anos. Que coisa horrível, né? Que coisa terrível. E isso revela um pecado, né? Isso revela o orgulho. Uma pessoa que ela não aceita críticas, uma pessoa que ela não aceita uma exortação, ela é orgulhosa.
né? Ela é incapaz de reconhecer os seus erros, ela é incapaz, ela pensa que não é digna da exortação. Hoje o pastor me chamou a atenção, eu acho que ele está me marcando, né? Ele não fala nada com outros irmãos, ele só fala comigo. Eu acho que esse pastor tem alguma coisa contra mim, né? Mas não é isso, meus irmãos, não é isso. Veja, procure em sua vida se você tem dificuldades em realmente aceitar as críticas, de aceitar as exortações, de aprender com as outras pessoas, né? Porque se você tem essa dificuldade, isso revela um pecado, que é o orgulho. E o orgulho, ele precisa ser tratado, né? Nós vimos aqui que existem críticas, e como o apóstolo Paulo fala, né, que são para a edificação. Ele procura advertir aqueles irmãos para que eles pudessem olhar para suas vidas e pudessem tomar uma atitude, né, de mudança, de transformação em suas vidas. E nós precisamos ouvir as críticas também. Nós precisamos ouvir os alertas, as advertências que a palavra de Deus traz para as nossas vidas, né? Precisamos, para o nosso crescimento, né? Precisamos ouvi-las e aceitá-las e trabalhar para que essas coisas aconteçam nas nossas vidas, para que essas mudanças aconteçam. Também a necessidade de filtrar as críticas, filtrar as advertências, porque nem todo mundo vai te criticar, nem todo mundo vai te advertir com aquilo que é certo, né? Às vezes a pessoa, ela está viajando na maionese e ela diz assim: fulano, tu fez isso de errado, mas você vê que não foi assim, né? Então precisa filtrar, não é? Existem críticas construtivas, existem exortações que edificam, mas existem coisas que a pessoa vai fazer somente para te machucar mesmo, ou quer acabar contigo, né? Mas dentro do povo de Deus não deve haver essas coisas, né? Não deve. Então, como é que a gente avalia isso? Como é que nós avaliamos isso? Primeiro, veja se está baseado na palavra de Deus. Tem fundamento isso aqui que essa pessoa está falando? Tem fundamento? Fulano me chamou a atenção por isso. Será que tem fundamento mesmo? A palavra de Deus fala isso, é verdade. Eu errei. Meu irmão, perdoa. Me perdoe mesmo. Não é desculpa, é perdão, né? E procure mudar, Mas se você vê assim, que negócio é esse? Esse irmão está falando, ele está viajando, né? Então, não fique remoendo não, deixa para lá. O princípio de 1 Tessalonicenses 5, 21, que diz, avalie tudo e retém o que é bom. Retém o que é bom, as críticas também, né? Retém as críticas que vão te fazer crescer. Nós precisamos ter amigos, nós precisamos ter irmãos que nos critiquem, sabia? Que nos exortam. Não tenha só no seu ciclo de amizade, não tenha só entre os seus irmãos, só pessoas que passam a mão na sua cabeça. Não faça isso não, porque isso é terrível, né? A exortação, meus irmãos, como nós veremos agora, ela é um sinal, ela é uma demonstração de amor. É uma demonstração de amor. Paulo chama a atenção dos coríntios, né? Ele está gritando para os coríntios, ele está escrevendo essa carta aqui, falando para eles, né? E exortando eles por causa dos seus pecados, por causa da sua maneira de viver, mas por causa do amor. Paulo amava aqueles irmãos e ele não queria ver eles daquele jeito, daquela maneira, né? O próprio Deus, nós abrirmos em Hebreus 12, abra lá comigo rapidamente, Hebreus 12, versículo 6. Hebreus 12, 6. Diz o seguinte: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Versículo 8.
Se vocês não são disciplinados e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas ilegítimos. Não são filhos. Se Deus não disciplina, se Deus não chama atenção, se Deus não chacoalha, não é filho. Se Deus não corrige, não é filho. Mas os filhos Ele corrige, os filhos a quem Ele ama, né? O Senhor disciplina a quem ama. E meus irmãos, isso também é uma aplicação para os pais. Pais, mães aqui presentes. Não deixe de exortar o teu filho. Não deixe de chamar a atenção do teu filho. Não deixe ele viver da maneira que ele quer viver. Ele não sabe o que é certo. Ele não sabe o que é melhor para ele. Muito obrigado. Né? E é necessário a correção. É necessário chamar a atenção quando a pessoa estiver errada. Se você ama o seu filho, isso é necessário. Se você ama o seu filho, você precisa chamar a atenção dele quando ele estiver errado. Não passe a mão na cabeça dele, não deixe ele viver da maneira que ele bem quer. Não seja guiado pelo que o mundo diz. Não bata, não pode bater, porque vai causar traumas na criança. Gente, que balela, besteira isso. Não pode espancar a criança, não pode mas uma palmada, pode sim. E é necessário também chamar a atenção, né? Explicar o porquê está apanhando, explicar o motivo do castigo. Isso é necessário para que a criança entenda desde o comecinho, desde o princípio, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Se nós lemos Provérbios 13, 24, se você tem um papel aí, anote essas referências. Provérbios 13, 24, diz o seguinte: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. E quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Olha que legal. Provérbios 29, 15. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Você já viu menino dando chilique no mercado? Essa é uma criança entregue a si mesmo. Essa é uma criança que deixa, a mãe deixa, o pai deixa fazer aquilo que quer. E a palavra de Deus exorta. A vara da correção dá sabedoria para a criança. 22, 15, Provérbios 22, 15, diz o seguinte: a insensatez está ligada ao coração da criança, a tolice, a malandragem. Segundo o pastor Jader Borges, ele fala que a insensatez, é a malandragem também, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará a criança dessas coisas. Então, pais, advirtam seus filhos, discipline os seus filhos. Se você ama eles, você tem que fazer isso. O ser humano entregue a si mesmo, ele é a pior coisa que pode acontecer a ele. Se Deus não tivesse intervido em nossas vidas, nós estaríamos no lamaçal do pecado, nós estaríamos no fundo do poço, mas Deus, Ele vai lá e nos resgata da nossa maneira vã, da nossa maneira tola de viver, para que nós vivamos de uma nova maneira, uma vida nova. Nós precisamos criar dentro da igreja essa cultura de exortação mútua, de poder chegar no irmão, e poder falar: meu irmão, fala em amor, é necessário a exortação ser em amor. Eu tenho visto isso, e eu queria entender um pouco. E fale com o irmão, exorte um irmão em amor. Ore antes, procure sabedoria do Senhor, procure a palavra do Senhor para que você faça essas coisas. E nós precisamos exortar uns aos outros. Nós precisamos disso, queridos. Tiago 4,17 diz o seguinte: aquele que sabe o que tem para fazer, o que deve fazer, mas esse não faz, ele está pecando. Então, se eu vejo o meu irmão,
ele está andando ali na beira do buraco. Ele não está vendo isso. Mas se eu vejo que ele vai cair, e eu não digo a ele: meu irmão, cuidado, você vai cair. Eu estou pecando. Porque eu estou vendo meu irmão pecar, eu estou vendo meu irmão ali indo para o buraco e não estou fazendo nada. Isso é pecado, meus irmãos. Isso é pecado. Quando nós vemos um irmão em pecado, quando nós vemos um irmão não agindo da maneira que deveria agir, e a gente não chama a atenção, e a gente não fala com ele, nós estamos pecando, nós estamos sendo omissos. Isso é na igreja, isso é em casa. Nós precisamos, queridos, dessa cultura de exortação mútua, e precisamos ter, cada um, um coração aberto para a exortação, um coração humilde para realmente, é verdade, o que aquele meu irmão falou, Aqui na igreja, e no meio dos irmãos, nós não precisamos de armaduras, Você não é o homem de ferro, você não precisa de armadura, Nós precisamos ser humildes, nós precisamos nos despir do orgulho e aceitar as exortações, aceitar as coisas, sabendo que é o Senhor também trabalhando em nossas vidas. E você, quando vê alguém que está errando em alguma coisa, ore ao Senhor: Senhor, me ajuda a poder falar com esse fulano. E fala com amor, e fale em amor. A exortação em amor, ela vai salvar aquele irmão. Versículo 15 diz o seguinte, irmãos: embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo o gerei por meio do Evangelho. Você provavelmente já ouviu aquela frase: todos nós somos filhos de Deus. E eu quero te contar uma coisa, que isso é mentira. Nem todo mundo é filho de Deus. Somente quem nasce de novo é filho de Deus. Somente a nova criatura é filho de Deus. O apóstolo Paulo fala que, embora aqueles irmãos tivessem vários tutores ou vários professores, e a palavra que ele usa aqui é pedagogo, só tinha um pai, que era o próprio apóstolo. O apóstolo Paulo foi quem foi àquela cidade e pregou o evangelho, e aqueles irmãos se converteram, e ele é o pai espiritual deles, é o pai na fé, vamos dizer assim. Pois foi por meio de Paulo que aqueles irmãos ouviram a mensagem do evangelho e eles vieram a crer. Paulo o gerou em Cristo. A partir da pregação do evangelho, nós podemos contribuir no reino de Deus, gerando mais e mais filhos para o Senhor. Isso é muito legal, meus irmãos, porque à medida que nós vamos pregando o Evangelho, mais pessoas podem conhecer ao Senhor e mais glória Ele vai receber. E quando nós pregamos o Evangelho para uma pessoa, e quando essa pessoa se converte, você foi quem gerou ela em Cristo, por meio do Evangelho. Você plantou aquela semente ali, e Deus fez crescer, no coração daquela pessoa. Então nós podemos contribuir, nós podemos ser assim como Paulo também, gerar filhos para o Senhor, a partir da pregação do Evangelho. Versículo 16 diz o seguinte: portanto suplico-lhes que sejam meus imitadores. Como todo pai, o apóstolo Paulo, ele é um exemplo. E a sua vida era digna de ser imitada. Ele pede para que os irmãos olhem para a sua própria vida e sejam seus imitadores. Ele chama os irmãos para que eles se tornem seus imitadores. E mais à frente, em 1 Coríntios 11, 1, diz assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se aqueles irmãos imitassem a Paulo, eles estariam automaticamente imitando a Cristo Jesus. Por quê? Porque Paulo estava imitando a Cristo. Em outras cartas, Paulo vai falar a mesma coisa: imitem a minha vida, porque eu estou imitando a Cristo Jesus. Imitar a Cristo é algo que todos nós devemos fazer.
Nós devemos imitar o Senhor Jesus Cristo, nós devemos buscar ser mais parecidos com Ele, né? E nós temos um padrão na Bíblia de imitação de Cristo. Sabe quem é? Quem são? Os apóstolos. Os apóstolos, eles imitaram a Cristo. Então a gente também pode imitar os apóstolos, imitar a maneira de viver dos apóstolos e colocar em prática os seus ensinamentos, que nós estaremos imitando a Cristo Jesus. E eu acabei de falar uma coisa, e talvez você pensou ou não, que todo pai ele é um exemplo. Você concorda comigo? Todo pai ele é um exemplo. Porém, existem bons exemplos e maus exemplos, não é verdade? Os filhos, geralmente imitam os pais. E se o pai ele é um mau exemplo, o filho provavelmente também vai ser um mau exemplo. Vai seguir aquele exemplo e ele vai adquirir aqueles hábitos. Mas se o pai é um bom exemplo, os filhos vão caminhar nos mesmos passos, né, e vão se tornar umas pessoas boas, né, se tornarão bons homens e mulheres. Paulo ele era um bom exemplo. Não somente ele ensinava o que era correto, mas ele vivia de maneira digna do seu ensino. E essas coisas elas não podem estar desconectadas. A minha maneira de viver e aquilo que eu prego não pode estar desassociado a isso. Se eu prego uma coisa e vivo outra, estou sendo o quê? Um fariseu, eu estou sendo hipócrita, não é verdade? Então nós precisamos ter uma vida coerente, irmãos. Se nós dizemos que amamos a Deus, nós devemos viver de maneira digna, viver da maneira que realmente demonstre isso, que amamos a Deus. Tem um exemplo aqui, por exemplo. Um exemplo de uma pessoa que conheceu a Cristo, se converteu ao Evangelho, e agora, entendeu o perdão de Cristo Jesus em sua vida e tal. E agora ela pode compartilhar o Evangelho para as outras pessoas. E ela compartilha o Evangelho e ela fala da morte de Cristo Jesus. Nós pregamos o perdão, nós pregamos o perdão gratuito em Cristo. Nós somos perdoados gratuitamente, nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porém, quando chega a vez de perdoar daquela pessoa, eita, é difícil. Quando chega a hora de dar perdão, aquela pessoa não consegue. E, queridos, isso é um discurso, né? A pessoa prega uma coisa, mas ela está vivendo outra. Ela está falando do perdão gratuito de Deus em todos os lugares, e ela fala que Deus perdoou os seus irmãos, Ele perdoou, né, a nós por meio de Cristo Jesus, mas quando é na hora dela perdoar, ela não consegue perdoar. Ela pensa que o erro que a pessoa cometeu, ela é impossível, é uma ofensa muito grande, mas precisamos trabalhar isso na vida também. Nosso discurso, a nossa vida não pode ser diferente do nosso discurso. Nós precisamos ter muito cuidado, né, para que isso não seja verdade na nossa vida. Para que nós não preguemos uma coisa e vivamos outra. E mais uma chamada para os pais. Pais, que o seu ensino em casa e a sua vida sejam coerentes. Que o seu filho ele não cresça ouvindo uma coisa e vendo outra, mas que ele possa ver coerência na sua vida. Que eles possam ver Cristo na vida de vocês. E vocês, irmãos, que ainda não são pais, como o meu também, né? Mas se Deus quiser, irão ser. Trabalhe isso na sua vida desde já, para que o seu discurso, a sua vida, né, sejam coerentes. Devemos viver como Cristo viveu, né, de maneira como Paulo viveu. Paulo pregava e Paulo era um exemplo, tanto no seu ensino como em sua vida. O segundo ponto é que Timóteo era um filho exemplar.
Primeiro nós vemos Paulo, um pai exemplar, e Timóteo, um filho exemplar. Olha o que diz o versículo 17. Por essa razão, estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhe trará lembranças à minha maneira de viver em Cristo, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Quem é esse Timóteo aqui? Quem será esse Timóteo? O primeiro relato que nós temos de Timóteo na Bíblia está em Atos 16, versículo de 1 a 3. Ele era um discípulo de Jesus, é o que diz lá em Atos. Ele era filho de mãe judia e convertida, né? A mãe dele era judia, mas se converteu ao Senhor Jesus Cristo. E o pai dele era grego, e só diz isso do pai dele, né? Não diz mais nada, se ele era crente ou não, provavelmente não. Ele era morador da cidade de Listra. Sua mãe e sua avó eram crentes em Cristo Jesus e haviam ensinado ele as escrituras desde sua infância. Então Timóteo, ele foi um menino criado na igreja. Ele foi uma criança ali criada na palavra de Deus e aprendendo todos os dias, né? Nós podemos ver isso em 2 Timóteo 1, 5 e também em 2 Timóteo 3, 15. E olha que interessante que o texto vai falar. Texto de Atos 16, versículo 2. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Dele quem? Timóteo. Então Timóteo, ele era um jovem, provavelmente, ele era jovem, né? Mas ele provavelmente era um membro ativo da igreja. Mesmo sendo jovem, ele se envolvia e os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Eles conheciam Timóteo e era um homem com um bom testemunho. E Paulo passa ali naquela cidade e carrega Timóteo junto, né? Agora Timóteo, ele passa a ser companheiro de Paulo em suas viagens. E ele sofre junto com Paulo, ele é considerado um criminoso junto com Paulo também. Ele acompanha Paulo em suas aventuras agora, né? E o apóstolo Paulo considera o Timóteo como um filho, né? O que o texto diz é aqui, que Timóteo, estou enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor. Timóteo era um filho amado e era um filho fiel. O apóstolo, ele envia Timóteo para outras igrejas também. Aqui nós não sabemos se realmente Timóteo foi a essa igreja, se realmente ele conseguiu ir, né? Mas era um intuito de Paulo enviar. E aí, lendo alguns comentários, a gente vê que não se sabe ao certo se ele realmente foi à cidade de Corinto, mas era algo que Paulo queria enviar para que aqueles irmãos pudessem olhar a vida de Timóteo e pudessem seguir ele. E Paulo envia esse Timóteo fazer aqueles irmãos lembrassem da maneira que Paulo vivia. Timóteo era um filho tão fiel, um filho exemplar, que ele imitava o seu pai, Timóteo, né? Que vivia de acordo com a palavra de Deus. Ao que parece, aquela igreja ela estava carecendo de referências, de homens que vivessem segundo a palavra. Nós precisamos nos examinar, precisamos ver em nossas vidas. Será que nós temos sido exemplo, bom exemplo? Seja para os nossos irmãos aqui, seja para as pessoas lá fora. Precisamos levar isso em consideração. E uma coisa que Paulo fala é que Timóteo iria lembrar aqueles irmãos da maneira que ele vivia. Lembrar aqueles irmãos da maneira que eles deveriam viver. E nós somos pessoas esquecidas e... Ao menos eu falo por mim, eu sou uma pessoa muito esquecida. Eu não sei se você é esquecido, mas provavelmente você já esqueceu de algumas coisas aí. E nós precisamos constantemente estar lembrando das verdades do Evangelho para que nossas vidas sejam coerentes, para que nós possamos viver da maneira certa. Nós não podemos
deixar a palavra de lado, nós não podemos nos distanciar da comunhão com a igreja, deixar de ler a palavra de Deus, porque nós iremos nos esquecer, nós iremos passar a viver da maneira que nós queremos e não da maneira que a Bíblia fala. Portanto, é preciso com que nós nos lembremos todos os dias da palavra de Deus. Salmo 1 diz assim, que a pessoa que ama a palavra de Deus, né, é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Todos os dias a água, ela molha aquela árvore, e aquela árvore ela nunca vai secar, porque ela está sempre sendo banhada pelo rio. Ali na ponte de madeira nós temos uma árvore enorme, se ela não tiver caído, né? Mas ela é uma árvore enorme, e ela nunca está seca, ela nunca está murcha. Aquela árvore sempre está muito bonita, e aquela árvore é muito forte. Já veio várias enchentes e aquela árvore permanece lá. Aquela árvore ela nunca, não sei, eu acho que ela nunca vai morrer, mas provavelmente vai, né? Mas a pessoa que é banhada todos os dias pela palavra de Deus é como aquela árvore, uma árvore forte, uma árvore bonita, uma árvore que dá frutos. E nós precisamos, queridos, nos lembrar da palavra de Deus. Nós precisamos ser banhados pela palavra de Deus todos os dias, para que possamos viver o Evangelho e possamos colocar em prática essas verdades. Precisamos também ser exemplo para as outras pessoas. Último tópico, e já terminando, dos versículos 18 ao versículo 21, diz o seguinte: alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Então aqui nós temos, primeiro, um pai exemplar, que é Paulo, um filho exemplar, que é Timóteo, e agora nós temos os filhos rebeldes, e esses filhos rebeldes, eles precisam ser corrigidos. E Paulo chega ali com força, viu? Ele diz: vocês se tornaram arrogantes, ensoberbecidos, como se eu nunca mais fosse visitar vocês. Mas muito em breve eu irei, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Quando você... Quando eu olhei para essa passagem, eu pensei num exemplo que é comum. Quando um filho mais velho ele fica em casa sozinho, os pais saem e deixam aquele moleque sozinho em casa. E ele tem irmãos mais novos. Eita! Os pais que eram autoridade saíram, né? E deixou o garotão lá cuidando de tudo. O que vai acontecer? Esse moleque vai reinar, né? Ele vai se sentir o cara. Ele vai querer mandar nos moleques tudinho, os pequenos tudinho. E era assim que estava acontecendo lá na igreja. O Paulo, que era o apóstolo que fundou a igreja, o pai, tinha se ausentado. E alguns irmãos ali, eles estavam com síndrome de irmão mais velho. E que estavam sendo arrogantes, ensoberbecidos. No versículo 8 desse mesmo capítulo, ele fala que vocês já têm tudo o que vocês querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e estão reinando, né? Eles estavam se sentindo ali como se fosse a autoridade máxima, né? Mas Paulo, ele corta as asinhas dele, ele diz assim: olha, vocês se tornaram arrogantes e tal, como se eu nunca mais fosse visitar vocês. Mas eu vou ir visitá-los. Se Deus permitir, o que revela dependência do Senhor. Para ver quem Paulo queria visitar mais uma vez aqueles irmãos, para que pudesse ver quem eram aqueles bagunceiros, quem eram aquelas pessoas que haviam se ensoberbecido, quem eram aqueles arrogantes. O comentarista João Calvino diz o seguinte: pelo termo poder, Paulo quer dizer a eficácia espiritual que são revestidos aqueles que administram solicitamente a palavra de Deus. Paulo ele iria visitar aqueles irmãos e queria ver não somente as palavras dele, porque aqueles irmãos eles falavam muito e tal, mas ele queria ver se realmente
nas palavras dele havia poder, se realmente aquilo que eles pregavam gerava mudança na vida daqueles irmãos. E hoje em dia isso acontece muito, de pessoas muito eloquentes, né, que falam muito bem e pregam muito bem, mas não buscam ter uma vida com Deus, não buscam ser revestidos do poder, não querem ser trabalhados, né, pelo Senhor. E Paulo fala o seguinte, que ele iria visitá-los e queria ver que poder aqueles homens tinham. As palavras daqueles homens eram acompanhadas de transformação de vidas, né? Ou era somente conversa? E duas coisas que nós podemos destacar aqui a parte do pregador. O reino de Deus, ele não é baseado em palavra, mas em poder. E o que isso quer dizer? O versículo 20 diz isso. Que o reino de Deus, ele não é teórico. As pessoas eloquentes podem achar que são bons pregadores. Pessoas assim, elas mesmo que possam ser boas na oratória, né, elas não produzem nada para o reino de Deus. Se não tiver uma vida com Deus, se não buscar realmente esse relacionamento íntimo com Deus e ser tratada pelo Senhor. A palavra vem acompanhada de transformação. Um pregador, uma pessoa que ensina na casa de Deus, deve buscar o poder do alto, né, e deve se preparar espiritualmente para pregar, para poder falar da parte do Senhor. Existe também a dependência do Espírito na pregação da palavra. E nós precisamos, queridos, todos aqueles que exercem o ministério de ensino nessa casa, da dependência do Senhor. Isso se aplica a mim, isso aplica a todos aqueles que ensinam. Nós precisamos buscar realmente esse relacionamento com o Senhor, porque falar bem, muitas pessoas falam, né, mas não é a boa oratória. Isso é importante, mas não é a boa oratória, não é a eloquência que vai transformar vidas, é a fidelidade à palavra de Deus, é um relacionamento íntimo com o Senhor. Eu mesmo preciso buscar mais, eu preciso me quebrantar mais, depender mais do Senhor, né? E me quebrar mais, colocar diante do Senhor e buscar mais o Senhor, né? Isso é algo que eu preciso fazer também. A palavra de Deus, ela é acompanhada de poder transformador, que só o Evangelho pode trazer. A palavra de Deus, ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. E nós falamos da parte do pregador, que é de se preparar, né, para pregar e ter essa vida com Deus. Mas você também tem a sua parte. A parte do crente em ouvir a palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado, meus irmãos, para que os nossos corações não se tornem duros para ouvir a palavra de Deus. É o que diz Hebreus 3, 7 a 9. Diz o seguinte, abra lá comigo. Hebreus 3, 7 a 9. Diz o seguinte, versículo 7. Assim como o Senhor, como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Versículo 12 diz o seguinte: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo e se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Queridos, essa é uma exortação para todos nós. Precisamos ter o coração quebrantado.
não podemos nos endurecer o nosso coração para a palavra de Deus. Nós fazemos isso quando nós como é que fala? Quando nós vamos para a igreja, eu esqueci a palavra. E quando nós vamos para a igreja e não prestamos atenção, quando o nosso coração está lá fora, a gente vem para cá e está com a mente todinha naquilo que vai fazer amanhã, ou em uma preocupação ali ou acolá. Queridos irmãos, isso também é tornar o coração duro para a palavra de Deus. Porque só o teu corpo está aqui, tu não está prestando atenção, tu não está prestando um culto realmente ao Senhor. Sim, só está aqui como um ritual. E é necessário que venhamos preparados para ouvir a palavra de Deus. O irmão Cacildo, ele tem uma terra, né? Ele tem terra e ele planta melancia, planta milho. Mas para ele plantar, ele precisa preparar a terra. Todo mundo que planta sabe disso. Você precisa, não é só jogar a semente e acabou. Não, tem todo um preparo. Se você não preparar, não vai dar nada, né? Então você prepara a terra, tem todo um trabalho. Você tem que deixar a terra descansar e todo um trabalho. E aí você planta a semente, e aí depois da terra trabalhada, você planta a semente e nasce, né? Assim também é com o nosso coração. Nós devemos vir para a casa do Senhor com o coração preparado para que a semente, a boa semente do Evangelho caia no nosso coração, para que a palavra de Deus caia em nosso coração e gere frutos, queridos. Se nós vemos com um coração duro, feito pedra para a casa de Deus, nós vamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos e não seremos transformados pela palavra de Deus. Prepare sua mente, prepare o seu coração, use o dia de domingo. Geralmente o dia de domingo tem um futebol e tal, que é legal também, mas use o dia de domingo, aproveite o dia de domingo, que é um dia de descanso, para aprender mais do Senhor, para preparar o seu coração, para você orar, para você ler o texto, leia a carta de 1 Coríntios, leia antes da gente vir pregar aqui. O texto que nós iremos estudar semana que vem é 1 Coríntios 5, então leia, prepare-se. Venha para a casa de Deus preparado, com o coração pronto para a palavra de Deus penetrar o seu coração e transformar a sua vida. Venha para louvar o Senhor, para aprender mais do Senhor. Meus irmãos, nós precisamos entender que, já na conclusão, que as exortações elas são boas para as nossas vidas e elas são necessárias para o nosso crescimento. Nós não devemos deixar de exortar uns aos outros. Nós precisamos amar uns aos outros e demonstrar esse amor através das exortações também. Outra coisa que nós vimos nessa mensagem é que o nosso testemunho ele é muito importante para que as pessoas possam se espelhar em nós. Não podemos pregar uma coisa e viver outra. Para que sejamos transformados pela palavra, precisamos ter esse contato diário. Precisamos ter o nosso coração trabalhado pelo Senhor e colocar o nosso coração à disposição do Senhor para que Ele transforme as nossas vidas por intermédio de Sua palavra. Assim, nós cresceremos no Senhor. E a minha oração é para que Ele nos dê graça, para que ouçamos, mas não somente possamos ouvir a palavra de Deus, mas que possamos viver a palavra de Deus, que possamos colocar em prática aquilo que nós temos aprendido todos os domingos aqui. Quando nós fazemos isso, nós iremos crescer, nós iremos cada dia mais nos tornar pessoas melhores, pessoas mais parecidas com o Senhor. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvamos o Teu nome pela Tua graça e misericórdia, Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e é tão maravilhosa. Ó Deus, como é bom poder aprender do Senhor, como é bom poder ouvir a Tua palavra, Deus. Obrigado.
Peço para que o Senhor ajude a cada irmão aqui a colocar a Tua palavra em prática e que sejamos fiéis ao Senhor. Que sejamos fiéis ao Senhor, aplicando essa palavra no nosso dia a dia, que possamos ser bons testemunhos, que possamos aceitar as exortações, que possamos exortar os nossos irmãos humildemente e em amor, que possamos ser mais parecidos contigo todos os dias, ó Deus. Quebranta o nosso coração, Pai. É o que eu peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.